Daí, jovens, tudo bem? Mais um vídeo de resolução de exemplos para vocês e novamente nós vamos abordar aqui o tema de força gravitacional. Agora a gente vai ver um exemplo aí com uma distribuição de massa, né? A gente vai ver o que acontece nesse tipo de problema. Então, o enunciado do exemplo que eu escolhi é esse aqui, ó. Figura 1339, essa figura aqui da direita, mostra uma cavidade esférica no interior de uma esfera de chumbo de raio R igual a 4 centímetros. O que ele quer dizer com isso? A gente tinha uma esfera de chumbo aqui, de raio R maiúsculo, né, 4 centímetros, e aí ele foi lá e fez um furo. Ele tirou uma parcela dessa esfera com esse formato também esférico. Tá? Ele fez um furo aqui também com formato esférico. E ele diz que a superfície da cavidade passa pelo centro da esfera e toca o lado direito. O que ele está querendo dizer é que essa esfera está posicionada exatamente como na figura aqui, ó, aonde então o diâmetro dessa cavidade, do furo que ele fez, é igual ao raio da esfera. É isso que ele quer dizer para a gente. Tá? E ele está nessa posição aqui, como mostra na figura. Aí ele diz que a massa da esfera antes de a cavidade ser aberta era um M maiúsculo de 2,95 kg. Com que força gravitacional a esfera de chumbo com a cavidade, então esse sistema final aqui, atrai uma pequena esfera de massa m, então uma pequena partícula de massa m minúsculo, 0,431 kg, que se encontra a uma distância d de 9 centímetros do centro da esfera de chumbo, sob a reta que liga os centros das esferas e da cavidade. Então é essa configuração aqui, ó. A partícula m está a uma distância d do centro da esfera de chumbo, e ele quer saber agora essa massa resultante, qual é a força gravitacional que ela exerce sobre essa partícula m aqui nesta posição. Então vamos lá, como é que a gente pode pensar para resolver esse problema? A gente percebe aqui que ele é tratado de uma forma estabelecendo relações bem simétricas, né? A gente consegue perceber aqui que a gente tem uma esfera de chumbo com uma cavidade também esférica em uma posição muito bem específica nesse sistema. A outra partícula também está a uma distância aqui simétrica do centro. Então a gente vai usar aqui como base o conceito de simetria para resolver. Porque qual que seria a ideia? A gente pode imaginar qual seria a força gravitacional da esfera antes de ser feita a cavidade. Então, se eu pensar aqui antes de ser feita a cavidade, eu teria um sistema assim. Ó. Eu teria uma esfera de massa m maiúsculo, né, com raio R maiúsculo, a uma distância d da partícula de massa m aqui. E aí o que eu posso fazer é calcular a força gravitacional que esse sistema tem inicialmente, antes de ser feita a cavidade, e depois subtrair a força gravitacional de caso eu tivesse uma esfera com as configurações desta cavidade. Imaginar aqui uma esferinha com essas configurações, então eu tenho uma esfera menor aqui de uma massa m', tá? Uma esfera de chumbo também aqui de uma massa m', cujo raio é o raio da esfera original dividido por 2, né? Porque era o diâmetro dela é igual ao raio, então é o raio dividido por 2. Só que agora, qual que é a distância dela? A distância dela vai ser aqui do centro da cavidade até a partícula m. Então eu teria a distância d menos um raio dessa da cavidade, aqui, um raio dessa esfera menor. Então ficaria d menos r maiúsculo dividido por 2. Então perceba que eu estou supondo duas configurações. Uma, a massa, a esfera de chumbo inicial, de massa m maiúsculo e raio r maiúsculo, e eu calculo qual é a força gravitacional que ela exerce sobre a partícula m nesta configuração. E aí depois eu imagino uma esfera menor com a dimensão da cavidade que foi feita. Uma esfera também de chumbo, porque eu tirei o mesmo material, né? Então eu imagino aquela esfera que foi removida e coloco ela nessa configuração em relação à massa m, a partícula mzinho, e eu calculo qual que vai ser a força gravitacional que ela exerce. Porque agora a resultante nada mais é do que a força gravitacional do primeiro sistema menos a força gravitacional que foi removida, né, do segundo sistema aqui. Então agora fica um problema simples de ser resolvido. Vamos lá. A força gravitacional do sistema 1 ficaria o quê? Ué, é a lei de gravitação de Newton, né? A gente tem aqui a constante gravitacional universal, massa da esfera, aí eu coloquei um M maiúsculo que seria a esfera total, né? Massa total da esfera, vezes a massa da partícula, dividido pela distância d ao quadrado. Ok? Porque a gente lembra lá que pelo teorema de Newton, o teorema das cascas, né, de Newton, a força gravitacional fora
de uma superfície esférica, ela se comporta, né, a formulação, né, da força gravitacional, ela se comporta como se toda a massa da esfera fosse uma partícula pontual localizada aqui, né, no seu centro. Então eu posso pensar na força gravitacional de Newton como sendo duas partículas de massa m maiúscula e massa m minúscula distantes, uma distância d aí, um valor de d entre elas, ok? Agora, para a segunda esfera, para o segundo sistema, como é que ficaria aqui a nossa configuração? A mesma coisa, eu tenho uma esfera, então pelo teorema das cascas de Newton, eu posso considerar que essa massa m' está toda concentrada numa partícula na posição central da esfera. Então que elas estão a uma distância d menos r sobre 2. Então eu tenho constante gravitacional de Newton, massa m', vezes a massa da partícula e a distância entre as duas ao quadrado. Ok? Qual que agora é a sacada para a gente resolver esse problema? Eu preciso determinar quanto que vale essa massa m', né? Porque o exercício não me diz isso. Ele não me diz quanto que vale essa massa. Entretanto, a gente pode supor a distribuição de massa dessa esfera original aqui como sendo uma distribuição uniforme. Ou seja, a densidade de massa pode ser descrita como a massa total da esfera dividida pelo volume total da esfera original, né? Esse volume total aqui. E como a distribuição é homogênea, eu também posso pensar que a massa m', que é a massa da casca da cavidade aqui, né? A massa dessa esfera m', dividido pelo volume dessa esfera aqui, dessa esfera menorzinha aqui. Um volume, chamei de volume R aqui, que é um volume retirado aí, né? Vamos dizer assim. Então, se eu escrever essas relações de volume, o que eu tenho? Eu vou ter que a densidade pode ser massa total dividido pelo volume total da esfera, que é 4/3 de π r maiúsculo ao cubo. E isso tem que ser igual a massa m' dividido por também o volume da esfera menor aqui, que é 4/3 de π rzinho, né? Esse rzinho dela aqui, o raio minúsculo dela aqui, ao cubo. Só que quem que é esse raio minúsculo aí? Esse raio minúsculo nada mais é do que r sobre 2, r maiúsculo sobre 2. Então, se eu pegar aqui, né, e 4/3 de π, 4/3 de π simplifica. Se eu isolar a massa m', que é o que eu quero descobrir, eu vou ter lá, então, r minúsculo sobre 3... r minúsculo ao cubo dividido por r ao cubo. Aqui também é ao cubo, tá? Deixa eu só escrever. Faltou aqui, né? Opa! Então, aqui também é ao cubo, né? Vezes a massa m maiúsculo aqui da esfera original. Então, substituindo o raio minúsculo como sendo raio maiúsculo sobre 2, né? Por este valor que está aqui. Então, substituindo, a gente tem o quê? A hora que eu elevo ao cubo, esse r minúsculo vai ficar, então, r maiúsculo ao cubo dividido por 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, né? Então, está aqui dividido por 8. E aí, vezes 1 sobre r ao cubo que já estava aqui. Então, esses caras se simplificam. Eu posso simplificar esses dois caras aqui, ó. Aí. E vai sobrar, então, que a massa m' nada mais é do que 1/8 da massa m maiúsculo da esfera original. Então, o quanto foi tirado de massa aqui é exatamente 1/8 da massa original. E aí pronto, né? Porque agora a minha força, que essa massinha menor aqui, que foi retirada m', executa sobre a partícula m, vai ser escrita como sendo, né, pela relação de Newton aqui, constante gravitacional, m' virou 1/8 de m maiúsculo, m minúsculo da partícula detectora aqui, e a distância entre as duas ao quadrado. Pronto, né? Agora eu só preciso calcular a força resultante, que nada mais é, então, como a gente já combinou aqui, a força da parte do sistema 1 menos a força do sistema 2. Ou seja, esta força aqui de cima, F1, menos F2, que é essa aqui que a gente acabou de determinar. Então, se eu colocar essas duas expressões aí, eu vou ter que a força resultante. Percebam que eu tenho G, M maiúsculo e M minúsculo em ambos os casos, né? G, M maiúsculo e M minúsculo. E aqui em cima, G, M maiúsculo e M minúsculo. Então, eu já coloco ele em evidência. Aí, do termo aqui da força 1, fica 1 sobre D ao quadrado. Aí, menos da força 2 é esse termo que sobrou aqui, né? 1/8 da distância entre as duas ao quadrado. Então, neste caso aí, a gente tem que Gm, colocando 1 sobre D também em evidência, que é 1 sobre D ao quadrado também em evidência,
aí esse cara aparece aqui dentro multiplicando, né? Então fica 2D no denominador aqui embaixo. Só coloquei o d ao quadrado em evidência. Depois façam o caminho inverso, vocês vão ver que é o mesmo resultado que está aqui em cima, tá? O jeito de escrever aqui embaixo ou aqui em cima. Só para facilitar o jeito de escrever. E aí depois, se você substituir os seus dados, então, constante gravitacional, massa da esfera original, massa da partícula detectora aqui, a partícula mzinho, né? A distância d ao quadrado, que o enunciado nos dá aqui, que é 9 centímetros, então a distância d ao quadrado. Perceba que eu coloquei todo mundo no Sistema Internacional de Medidas, tá? Tomem esse cuidado. 1 menos essa conta. Aí o R, 4 vezes 10 ao quadrado, a menos 2, né? Porque é 4 centímetros também. 2D, esse D é o 9 centímetros aqui, a distância, né? Então, se você fizer essa conta com cuidado na sua calculadora, eu aconselho vocês começarem fazendo esse denominador, e depois resolvendo estas chaves aqui, e depois multiplicar por esses termos aqui na calculadora com cuidado. Você vai chegar nesse resultado, ou deve chegar nesse resultado, de que a força resultante é aproximadamente 8,31, 10 a menos 9 newtons. Beleza, gente? Um outro exercício também não tão complicado, entretanto, ele trata o problema de um jeito bem fora do padrão que a gente vinha trabalhando antes, quando são partículas pontuais, né? A gente tem uma distribuição de massa, mas nem chegamos a precisar fazer as integrais e coisas do tipo, visto a simetria do problema, né? Essa simetria facilita aí a nossa análise. Beleza? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida me procurem e até o próximo. Valeu!